Olá, saudações. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia de número 501. Hoje nós vamos falar de novo sobre o mais famoso dos cometas, o cometa de Halley. Mas antes eu queria, o nosso diretor ali, Tiago Basso, no comando do estúdio, está me chamando a atenção que eu preciso fazer o merchandising, né, meu diretor? Olha aí. E o merchandising começa com o Anuário Astronômico Catarinense, que neste ano de 2024, vocês já sabem, ele está completando 10 anos de publicação. Parabéns ao professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, pela realização desse excelente trabalho. Se você se interessa seriamente pelas coisas que andam acontecendo no céu, não pode deixar de ter o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Aqui tem mapas, tabelas, efemérides, Sol, Lua, planetas, eclipses, chuvas de meteoros, cometas, ocultações, notas históricas, enfim, é uma obra indispensável. E você pode agora adquirir através da loja online, que está aparecendo aí no slide, ou então simplesmente mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicite o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Também continua a promoção, 60% de desconto, da videossérie Astrosociologia, produzida pela rede Ômega Centauri, a existência de extraterrestres e o futuro da humanidade. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Muito mais do que a maioria provavelmente pensa. Para descobrir o que se trata, você tem que adquirir a série. Está com desconto, apenas R$ 39,90, são 12 episódios. Dirija o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, né? Ou então acesse o site da plataforma Hotmart para adquirir a sua série de vídeos. Bom, o assunto de hoje é o cometa Halley. Nós já abordamos o cometa de Halley na oficina de astronomia número 451. Aliás, coincidentemente, né, meu diretor, exatamente há 50 oficinas atrás, né? E nós já podemos dizer que este cometa está retornando à região interna do Sistema Solar. Ele tem um período da ordem de 75, 76 anos e ele passou aqui perto da Terra e do Sol pela última vez em 1985-86. Mas no dia 8 de dezembro do ano passado, 8 de dezembro de 2023, mais precisamente às 22 horas, horário de Brasília, o cometa de Halley atingiu o afélio da sua órbita, ou seja, o ponto em que ele está mais distanciado do Sol. Naquela ocasião, ele estava a 5,26 bilhões de quilômetros do astro-rei, cerca de 760 milhões de quilômetros além da órbita do último planeta conhecido, o planeta Netuno. E a partir daquele momento, a partir daquele ponto da órbita, ele começa então a sua jornada de volta para a região interna do Sistema Solar. Um detalhe interessante, né? Os telescópios gigantes que nós dispomos na atualidade e as câmeras digitais eletrônicas, os sensores que nós temos atualmente, permitiriam perfeitamente que o cometa Halley pudesse ter sido imagiado, ou seja, fotografado no momento da sua passagem pelo afélio. Mas aparentemente isso não aconteceu. Nenhum dos grandes observatórios existentes pelo mundo afora se preocupou em obter uma imagem do cometa no afélio, mas ele seguramente teria sido detectado e poderia ter sido registrado. Mas isso parece que não aconteceu, então a última imagem do cometa Halley que nós temos é aquela que foi obtida em 2003, em setembro de 2003, no Observatório Europeu Austral, aqui no Chile, com a ajuda de 3 telescópios de 8,2 metros trabalhando combinados.
O cometa, deixa eu pegar aqui o meu fiel PowerPointer. O cometa é esse borrãozinho que aparece na ampliação dessa imagem digital. Naquela ocasião ele ainda não estava tão fraquinho quanto está na atualidade, né? Mas mesmo assim, no afélio ele poderia ter sido registrado e não foi. Porque os astrônomos simplesmente não se preocuparam em fazer esse registro. Bom, principais características orbitais desse cometa, só recapitulando rapidamente. O semi-eixo maior da sua órbita, que é uma órbita elíptica, é de 17,7 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, ou cerca de 150 milhões de quilômetros. A excentricidade da órbita é 0,97 aproximadamente, bem próxima de 1, portanto, isso indica uma órbita elíptica bastante espichada, bastante alongada, né? O período orbital costuma variar levemente, em torno de 75 a 76 anos. A inclinação do plano da órbita desse cometa em relação ao plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol, é de praticamente 162 graus. A velocidade que o cometa atinge quando passa no afélio é levemente inferior a 1 km por segundo e, em compensação, quando ele se encontra passando pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, essa velocidade chega a atingir 54,5 km por segundo. O núcleo do cometa Halley possui um diâmetro médio de apenas 11 km. Temos aqui uma imagem, a primeira imagem do núcleo desse cometa, que foi obtida no dia 14 de março de 1986 por uma sonda lançada pela Agência Espacial Europeia, chamada Giotto. Ela aproximou-se bastante do núcleo e a gente pode ver que ele é uma batata irregular, da onde jatos de gás e poeira, tipo geysers, né, explodem a partir da superfície. O diâmetro médio, como eu disse, é da ordem de 11 km, mas nós poderíamos descrever o núcleo do Halley mais exatamente como um objeto que tem entre 15 e 8 km. 8 km o diâmetro menor, 15 km o diâmetro maior. A massa é 2 vezes 10 na 14 kg, a densidade desse material é extremamente baixa, inferior à densidade da água, então se eu tivesse uma bacia suficientemente grande e colocasse o núcleo do Halley dentro, pasme só, meu diretor, o Halley flutuaria, né? Se fosse possível fazer esse tipo de experiência, né? O albedo, que é a refletividade da superfície, é extremamente baixo, 4%, quer dizer que de toda a intensidade luminosa que incide na superfície do núcleo do cometa, apenas 4% é devolvida de volta para o espaço. Então trata-se de um material bastante escuro na realidade, né? Bom, essa foi uma das primeiras imagens de núcleos cometários, né, que foi possível obter. Hoje nós já temos imagens de vários outros cometas, nós já temos sondas que pousaram nos cometas, né, em determinados cometas, como por exemplo a sonda Rosetta, né, que também foi lançada pela Agência Espacial Europeia. Bom, quando será a próxima passagem periélica do Halley? 28 de julho de 2061. E nessa ocasião, apenas um dia depois, o cometa estará alcançando também a menor distância à Terra, cerca de 0,5 aproximadamente unidades astronômicas, o que se traduz em 72 milhões de quilômetros. Portanto, as circunstâncias para a observação do Halley na próxima aproximação serão muito mais favoráveis do que as que nós tivemos em 1985-86. E isso se deve basicamente ao fato de que, quando passar pelo periélio lá em 28 de julho de 2061, o cometa Halley estará do mesmo lado da Terra em relação ao Sol. E na aparição de 85-86, nós tínhamos uma configuração em que o cometa encontrava-se de um lado do Sol e a Terra do outro. Portanto, a distância Terra-cometa era muito maior. E o cometa pôde
ser observado então com mais dificuldade naquela ocasião. A magnitude ou o brilho máximo previsto vai ser de menos 0,3. Para comparação, em 1986 o brilho foi de apenas mais 2,1. Números positivos indicam brilhos menores nessa escala que é empregada pelos astrônomos. Bom, eu quero fazer um breve intervalo aqui para lembrá-los que a rede Ômega Centauri disponibilizou agora no início de maio de 2024 a versão estendida de um documento digital chamado Dossiê Voo VASP 169, caso encerrado. Trata-se da mais aprofundada e rigorosa investigação científica de um dos casos mais icônicos da casuística ufológica brasileira. Para quem não sabe, o caso VASP 169 aconteceu em fevereiro de 1982, onde um avião de passageiros haveria sido seguido por um suposto objeto voador não identificado. Esse objeto muito provavelmente se tratava do planeta Vênus, mas para você saber os detalhes que sustentam esta interpretação, você precisa ler esta publicação que a rede Ômega Centauri está disponibilizando. São 184 páginas, fartamente ilustradas, o texto amplamente documentado, e eu diria que se trata de uma leitura obrigatória, tanto para os crentes quanto para os céticos da questão dos fenômenos anômalos não identificados. Você pode adquirir o seu exemplar por apenas R$ 19,90, pagando pelo Pix da rede Ômega Centauri, universoastronomia22@gmail.com. Então, não perca tempo e antes de sair por aí emitindo opiniões acerca do caso VASP 169, não se esqueça de ler com muita atenção o material disponibilizado nesta nossa publicação. Muito bem, qual vai ser a agenda do Halley na sua próxima aparição? O Halley já está voltando a atingir o periélio, aliás, o afélio, perdão, a maior distância do Sol em 8 de dezembro de 2023, já está retornando, mas somente em 2040 é que ele vai entrar dentro da órbita do planeta Netuno, que é o último planeta conhecido até agora no Sistema Solar. Daí vai mais 12 anos e meio até que ele consiga entrar dentro da órbita do planeta Urano. Em 2058 ele cruza a órbita de Saturno. Quase em 2060, 2059,7, cruzará a órbita de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Então depois atinge o periélio em 28 de julho de 2061 e atinge a menor distância da Terra em 29 de julho do mesmo ano. Esse é basicamente o resumo da próxima aparição do cometa. Depois dessa nova aproximação, o próximo periélio previsto é em 27 de março de 2134. E essa aparição em particular vai ser ainda mais favorável do que a de 2061. Quer dizer, o cometa vai aparecer mais brilhante e ainda maior no céu para quem estiver lá observando. Será que nós vamos observar isso aí, meu diretor? Olha, não sei. Olha, eu descobri na internet essa pequena charge aqui, ó. Olha só, o menininho observando o cometa Halley, dizendo assim, alô, cometa Halley, bem pequenininho, Aí na próxima aparição, 75, 76 anos depois, o mesmo menininho, agora já um senhor idoso ali de bengala e tal, novamente cumprimentando o cometa Halley. Olá, de novo, cometa Halley. E aí, meu diretor, na próxima aparição, lá está o cometa Halley e cadê o menininho, o idoso, Então, a aparição de 2134, acho que não é para nós não, meu diretor? Acho que não, eu ainda tenho esperanças para 2061, afinal de contas eu estarei completando 100 anos de idade, espero ainda estar fazendo o meu Cooper todos os dias direitinho, não tem problema, mas 2134 eu acho que é um pouquinho difícil, a não ser que a humanidade, a ciência médica aprenda a prolongar bastante a expectativa de vida humana. Aliás, esse é um dos
textos que eu introduzi no meu livro que foi publicado na Rede Ômega Centauri, em janeiro desse ano de 2024, onde eu retraço as principais experiências e aprendizados que eu tive ao longo de 50 anos de estudos de astronomia. Uma das crônicas que eu incluí nesse livro chama-se A Morte com os Dias Contados, meu diretor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou até me desviando um pouquinho aqui do assunto, né, em função do merchandising aí, mas as perspectivas de que nós possamos viver muito mais tempo do que estamos acostumados são cada vez mais reais. Descubra por quê lendo essa crônica que está lá no meu livro. São apenas R$ 34,90 e você pode adquirir pagando pelo Pix da Rede Ômega Centauri. Pode mandar, inclusive, o seu pedido diretamente para mim, não tem problema nenhum, eu terei grande satisfação em lhe atender. luisastronomo@gmail.com, entre em contato e depois pague pelo Pix, universoastronomia22@gmail.com. Na oficina de número 451, onde nós abordamos o cometa Halley, foi proposto um desafio. E o desafio era o seguinte: eu mostrei naquela ocasião a foto de um dos ônibus integrantes da frota da empresa Cometa, lá de São Paulo, a chamada série Halley que eles têm, e chamei a atenção para o fato de que na carroceria do ônibus estava impressa uma imagem, não é um desenho, é uma imagem realmente, de um cometa, que não era o cometa Halley. Esse aqui era o cometa Halley-Bopp, que passou em 1997. E junto com o cometa aparece um campo de estrelas, né? E eu lancei o desafio para quem quisesse se dedicar a ele e concorrer. Se não me falha a memória, meu diretor, teria que olhar lá no vídeo, mas me parece que concorria a uma camiseta das oficinas de astronomia. Eu acho que era isso, né? Quem acertasse. Entre os que acertassem, seria sorteada uma ou duas camisetas das oficinas de astronomia. Agora não recordo perfeitamente. Bom, eu queria saber o nome dessa estrela ali. Tá? Basicamente isso. Bom, 50 oficinas de astronomia depois, nós ainda não recebemos nenhuma resposta certa, ou seja, ninguém conseguiu matar a charada. Então eu vou apresentar aqui a solução, né, do desafio. A estrela chama-se A, ou então 49 Andrômedae. Fica na constelação boreal de Andrômeda. A letra A é o nome que ela tem dentro do sistema de nomeação de estrelas que foi proposto pelo astrônomo Bayer, que era alemão. E o número 49 vem do sistema de nomenclatura numérico proposto por Flamsteed. Tá? Ela também tem outros números de catálogo, BD 46 graus 370, HD 9057, SAO 37275 e por aí afora vai. Né? Ela fica nas seguintes coordenadas: ascensão reta 1 hora 30 minutos e 6,10 segundos, declinação 47 graus positivos, 0 minutos 26,2 segundos de arco. Isso aí referindo ao equinócio do ano 2000. A paralaxe trigonométrica dessa estrela é de 10,4 milissegundos de arco, e isso corresponde a uma distância de mais ou menos aí 314 anos-luz. 314 mais ou menos 5 anos-luz, a barra de erro. Ela tem magnitude na banda V, que é aproximadamente a magnitude visual, 5,27, magnitude absoluta mais 0,5, é uma estrela de cor alaranjada, classe espectral K0 terceiro, né? Então esse número aqui romano indica que ela é uma gigante e ela produz energia atualmente fundindo núcleos de hélio e transformando esses núcleos em núcleos de carbono lá dentro do seu núcleo. Tá? Ela tem 2 vezes a massa do Sol, um pouquinho mais que 2 vezes a massa do Sol, 11 raios solares e é praticamente 71 vezes mais luminosa
que o Sol. Ela gira, assim como o Sol, né? A sua velocidade de rotação média é da ordem de 2 km por segundo, uma rotação bastante lenta. Temperatura na superfície 4.879, né? E a idade avaliada é de 1,75 bilhão de anos, né? Pouco menos de 2 bilhões de anos. É uma estrela mais jovem do que o Sol, né? Que já tem cerca de 5 bilhões de anos. E o seu movimento no espaço, ele se dá de tal maneira que essa estrela está se aproximando do Sol com uma velocidade de 11,5 km por segundo. É a componente da velocidade dessa estrela, do movimento próprio dessa estrela no espaço, que está apontada na direção do Sol. A componente de velocidade é apontada na nossa direção, tá? Como eu disse antes, né, meu diretor, ninguém solucionou corretamente, né, o desafio, né? Então, já fornecemos a ficha técnica. O desafio era dar o nome da estrela e a distância, né? Então, A ou 49 Andrômeda e distância de 314, mais ou menos 5 anos-luz. A imagem que aparece ali impressa na lateral do ônibus, ela foi obtida em 29 de março de 1997, tá? Mais ou menos nas vizinhanças da passagem do cometa Hale-Bopp pelo periélio da sua órbita. O cometa Hale-Bopp foi um dos cometas mais brilhantes que nós tivemos depois do cometa Halley em 1985-86. Não foi o mais notável, mas foi um dos mais brilhantes e se destacou na época porque boa parte do seu grande brilho se devia ao tamanho exagerado do núcleo desse cometa, que, segundo algumas estimativas naquela ocasião, chegava a ter 50 quilômetros de diâmetro. Seria um núcleo, grosseiramente falando, 5 vezes maior que o núcleo do cometa de Halley. Bem, eu quero finalizar aqui a nossa apresentação de hoje, lembrando que conteúdos como o da oficina de hoje normalmente já são divulgados com muita antecedência no portal Ciência e Cosmos, lá do site da Rede Ômega Centauri. Assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos, pagando apenas R$ 49,90 por ano. E se você for professor, vai pagar apenas R$ 39,90 e se for estudante, apenas R$ 29,90. Considere então fazer a sua assinatura para receber informações exclusivas e sempre com grande antecedência. Se você ficou em dúvida sobre qual publicação da Rede Ômega Centauri adquirir, nós vamos dar uma sugestão. A Rede Ômega Centauri está com uma promoção chamada Combo de Inverno. Nessa promoção você pode adquirir todas as principais publicações da rede. Pode adquirir o meu atlas pessoal de nuvens e ótica atmosférica, pode adquirir o dossiê VASP 169, pode assinar o portal Ciência e Cosmos com desconto, pode adquirir a nossa videosérie Astrosociologia, comprar o meu livro e ainda ganhar de presente, inteiramente grátis, o calendário 2024 da Rede Ômega Centauri, que tem a cada mês o resumo das principais ocorrências astronômicas de cada mês. Se você fosse adquirir esse conjunto todo, ele sairia por R$ 344,50, mas você pode investir apenas R$ 204,50 e ter acesso a todo esse material. E claro, sempre pagando com todo o conforto através do Pix da Rede Ômega Centauri. Então, não perca essa oportunidade, ela é válida somente até à meia-noite de 30 de setembro de 2024. Fica então aqui a lembrança, né, meu diretor? Essa foi a oficina de astronomia número 501. Nós voltaremos na nossa próxima oficina. Até lá e obrigado pela sua atenção.